Hora de falar sobre uma dupla portuguesa de olho em Richard Rios. Formação que vem da Europa dá conta de que Porto e Sporting estão brigando pela contratação do Richard Rios, volante colombiano que pertence ao Palmeiras. Não é a primeira vez que o Richard Rios é envolvido em especulações entre clubes do futebol europeu. A tendência é que o Palmeiras receba ofertas oficiais para negociar seu jogador depois da Copa do Mundo de Clubes, que começa para o Verdão nesse domingo. Mas o que é certo é que ele fica, pelo menos para a disputa desse torneio, e a partir daí vai depender daquele que fizer a melhor oferta. A notícia sobre o interesse de Porto e Sporting foi divulgada pelo jornalista italiano Gianluigi Longari, que trata sobre o mercado e tem mais de 100 mil seguidores em uma das suas redes sociais. Só é importante completar que o Palmeiras já deixou claro que nem cogita se sentar à mesa para conversar sobre o Richard Rios com propostas inferiores a 25 milhões de euros. Com uma observação importante, a gente está falando de 130, 140 milhões de reais, o atleta havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais. O Palmeiras pagou no primeiro momento 6 milhões de reais, depois adquiriu mais um percentual por outro 1 milhão e meio de reais e hoje é dono de 70% dos direitos econômicos. Guarani, o próprio jogador e o Flamengo acompanham de perto essas tratativas até... Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem a oportunidade de faturar 100 milhões de reais apenas com a fase de grupos do Super Mundial. Vou ser mais preciso e vou citar o número correto, 99 milhões de reais. É essa a possibilidade à disposição do Palmeiras na primeira fase, a fase de grupos. Somente de estar nos Estados Unidos, o Palmeiras já assegurou 66 milhões de reais. Essa é a cota destinada às equipes sul-americanas que participam do torneio. Só que cada vitória na fase de grupos assegura mais 11 milhões de reais. E ao contrário do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, que caíram em grupos pesados, é possível imaginar o Palmeiras vencendo seus 3 jogos, contra o Porto, contra o Al-Ahly do Egito e também contra o Inter Miami. Como cada vitória garante 11 milhões de reais e o Palmeiras já tem 66 milhões pela presença no torneio, dá para imaginar um Verdão assegurando 99 milhões de reais. Com isso ainda, o Palmeiras ainda se assegura na próxima fase do torneio, garantindo mais uma bolada. Mas bora nos ater apenas aos 99 milhões de reais. Você sabia que o Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores da América, com 6 vitórias, e por conta de tudo isso, faturou na Libertadores apenas 27 milhões de reais, só para você entender a diferença. O Verdão, com metade no número de jogos da fase de grupos da Libertadores, pode faturar 3 vezes, mais do que 3 vezes, né? Enfim, bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem a oportunidade de faturar 100 milhões de reais apenas com a fase de grupos do Super Mundial. Vou ser mais preciso e vou citar o número correto, 99 milhões de reais. É essa a possibilidade à disposição do Palmeiras na primeira fase, a fase de grupos. Somente de estar nos Estados Unidos, o Palmeiras já assegurou 66 milhões de reais. Essa é a cota destinada às equipes sul-americanas que participam do torneio. Só que cada vitória na fase de grupos assegura mais 11 milhões de reais. E ao contrário do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, que caíram em grupos pesados, é possível imaginar o Palmeiras vencendo seus 3 jogos, contra o Porto, contra o Al-Ahly do Egito e também contra o Inter Miami. Como cada vitória garante 11 milhões de reais e o Palmeiras já tem 66 milhões pela presença no torneio, dá para imaginar um Verdão assegurando 99 milhões de reais. Com isso ainda, o Palmeiras ainda se assegura na próxima fase do torneio, garantindo mais uma bolada. Mas bora nos ater apenas aos 99 milhões de reais. Você sabia que o Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores da América, com 6 vitórias, e por conta de tudo isso, faturou na Libertadores apenas 27 milhões de reais, só para você entender a diferença. O Verdão, com metade no número de jogos da fase... Hora de falar sobre Gustavo Gomes e a especulação de que o zagueiro de 32 anos de idade pode participar do Mundial como sua última competição com a camisa do Palmeiras. Essa informação circulou nas redes sociais por causa de um suposto interesse de times sauditas no Gustavo Gomes. Não é a primeira vez que essa história aparece. Em 2023, o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, chegou a oferecer um salário 3 vezes maior para que o Gustavo Gomes se mudasse para lá. O Palmeiras teria direito a uma cifra estratosférica, chegando a falar em 30 milhões de euros na oportunidade, o que fariam desse negócio o maior da história do futebol na América do Sul, envolvendo um zagueiro. Mas naquele momento o Abel Ferreira entendeu que não poderia perder em hipótese alguma o jogador.
o Palmeiras acabou aceitando o pedido do Abel e renovou o contrato do zagueiro. A partir dali, Gustavo Gomes passou a ter o maior salário entre defensores de futebol no Brasil, R$ 1.300.000 por mês. O contrato foi prorrogado até dezembro de 2027, jogador que havia chegado em 2018, ainda na era Alexandre Matos. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Palmeiras que está nos Estados Unidos, bem de perto, acompanhando o Super Mundial de Clubes. O Palmeiras já está em território americano. E perguntei se existe alguma negociação, se o Palmeiras teme perder o Gustavo Gomes. O que eu recebi de resposta nessa quarta-feira é de que não há sondagem nem proposta. O jogador segue absolutamente... Hora de falar sobre o Palmeiras. Você tem alguma mínima ideia de quem vai substituir Estevão depois do Super Mundial? O atacante, de 18 anos de idade, foi vendido ao Chelsea e se junta ao clube inglês assim que a competição nos Estados Unidos terminar. Candidatos para o lugar do Estevão não faltam. Os mais famosos, Felipe Anderson, Paulinho e Maurício, embora o Ramon Sosa, jogador do Nottingham Forest, seja uma opção externa. Há um acordo entre o Palmeiras e o Forest para a compra desse atacante paraguaio por 14 milhões de euros. O negócio só não foi adiante porque o Ramon Sosa disse que pretende continuar na Inglaterra. Enquanto esse problema não é resolvido, o Palmeiras busca soluções internas. E eu ouvi de uma pessoa importante do Palmeiras que existe uma chance real de, a curto prazo, talvez não logo depois do Mundial, mas ao longo da temporada, de o lugar do Estevão ficar para Alan. Jogador formado, assim como o Estevão, nas categorias de base, só 21 anos de idade. Dá uma olhada nessa frase de uma pessoa que é do próprio Palmeiras. O Abel ama o Alan, pode escrever. Ele será o substituto do Estevão no Palmeiras em mais ou menos 2 meses. O Alan ainda não conseguiu virar titular absoluto, pelo contrário, mas tem sido bastante aproveitado. São 20 jogos, 2 gols e 1 assistência na atual temporada pelo time principal. Gol contra o Mirassol, dos mais importantes, ajudando o Palmeiras na classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. O mais recente gol foi contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Recentemente também, o Alan renovou seu contrato até 2029. Jogador que viveu 2 grandes tragédias na vida. A primeira delas, a perda da irmã mais velha, a Letícia, que morreu na pandemia aos 20 anos de idade, vítima da Covid. Outra tragédia que marcou demais a infância e adolescência do Alan aconteceu com um incêndio no Ninho do Urubu. O melhor amigo do futebol que ele ganhou, que ele teve desde que se entendeu por gente, acabou falecendo por lá, Vitor Isaías. Inclusive, essa tragédia que acontece em 2019, ela acontece pouco depois. Preciso te contar uma curiosidade que envolve Palmeiras e Porto, adversários no Super Mundial de Clubes. O técnico do Porto atualmente, o Martin Anselmi, quase foi parar no Palmeiras em 2020. Isso aconteceu depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo, enquanto o Palmeiras buscava um técnico. Foram vários os nomes pensados, um deles de Miguel Ángel Ramírez, técnico que fez enorme sucesso pelo Independiente Del Valle. E o Martin Anselmi era auxiliar técnico do Miguel Ángel Ramírez lá na equipe equatoriana. Ramírez recebeu uma proposta oficial do Palmeiras, gostou das condições do negócio e evoluiu nas tratativas. Foi na última hora que o Miguel Ángel Ramírez recuou em cima da proposta do Palmeiras, desistindo do acordo que impossibilitou o Martin Anselmi de virar funcionário do Palmeiras na comissão técnica do Ramírez. O tempo passou e algumas, não dá nem para dizer semanas, mas alguns dias depois, Abel Ferreira, que na época trabalhava no PAOK, foi contratado pelo Palmeiras. O Abel era só a 5ª opção no momento. Já se vão 5 anos e várias conquistas de Abel Ferreira como técnico, e agora o Abel enfrenta o Anselmi na estreia de ambos no Super Mundial de Clubes, jogo super importante que na teoria pode definir o primeiro colocado desse grupo. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, para contar que Giai virou alvo de 2 clubes italianos, a Roma e o Napoli. Lateral direito argentino, contratado no ano passado por 7,5 milhões de euros. Até por isso, para que o Palmeiras tenha lucro, a ideia da presidente Leila Pereira é só negociá-lo a partir de 18 milhões de euros. Se esse número for obtido, dá para dizer que o lucro do Palmeiras como eventual operação pode chegar a 45 milhões de reais. Quem noticiou sobre o interesse do Napoli e da Roma foi o Calciomercato, site italiano especializado em negociações. Também, de acordo com a apuração deles, a Roma é quem está à frente nas tratativas, até por já ter aberto conversas com o Palmeiras. Verdão já havia deixado claro que não pensa, incogita,
vender qualquer jogador antes do Super Mundial, depois da competição nos Estados Unidos. Vai depender muito do tamanho das ofertas. Verdão, quando contratou o Giai do São Lourenço, adquiriu 75% dos direitos econômicos. Já que demorou um tempão para conseguir vingar com a camisa alviverde, foi durante muito tempo uma terceira opção para a lateral direita, mas virou titular absoluto e tem feito de fato bons jogos. São 28 partidas na atual temporada. Falar sobre Ezequiel Barco, meio atacante argentino de 26 anos de idade que pertence ao Spartak Moscou e tem sido muito especulado nos últimos dias como possível reforço de Palmeiras e Flamengo. Quero começar contando que o Flamengo de fato tem a intenção de contratá-lo. Já o Palmeiras assegura que não discutiu esse nome nos últimos tempos, mas seja para Palmeiras ou Flamengo, a chance de acordo é praticamente zero. Primeiro, porque o Spartak Moscou, que o comprou na temporada passada por 14 milhões de euros, não aceita fazer um negócio por menos de 20 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 130 milhões de reais, valor hoje considerado muito acima da realidade para um atleta que já tem 26 anos de idade. Para piorar, o Ezequiel Barco pretende ficar mais um pouco no exterior. Ele pertencia ao River Plate, foi formado pelo Independiente da Argentina, foi atuar no Atlanta United, voltou para a Argentina para jogar no River Plate até que se mudou para o futebol russo. Por lá ganha o maior salário da sua carreira e pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo, antes de retornar em definitivo para a América do Sul. Além da questão da compra dos direitos econômicos, ainda haveria a necessidade de convencimento do atleta. Na Rússia, desde que se mudou no ano passado, 36 jogos, 14 gols e 9 assistências, números bastante positivos para um meio atacante que teria tudo para se encaixar ao lado do Arrascaeta ou até para jogar no lugar dele. Mas a questão financeira hoje parece ser um enorme impeditivo. E você gosta do Barco? Conhece ele? Já usa espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Hora de falar sobre o meia atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros: Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lescano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentino Júniors e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentino Júnior gostaria para vender o Lescano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2 milhões e 300 mil euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade